Você já testemunhou a traição de alguém? Se sim, então você ficou em silêncio sobre isso ou contou a alguém. Muitas vezes temos que enfrentar escolhas difíceis que afetarão não nossas vidas, mas as vidas de outras pessoas. E eu enfrentei tal escolha. Mas minha escolha foi muito mais difícil. Você fez um ótimo trabalho hoje, Sr. Bennett. Mantenha a bolsa de gelo no joelho por 30 minutos ou mais, se necessário. Você já tomou ibuprofeno e acetaminofeno, então espere pelo menos 3 horas antes de tomar mais. Sim, eu lembro. Quando você vai voltar? Bem, hoje é segunda-feira. Você fará seus exercícios amanhã e eu estarei de volta na quarta-feira. Lembre-se de que começaremos uma programação mais cedo na quarta-feira. Nada mais de sessões matinais tardias. Eu chegarei às 9 e então você terá o resto do dia para si mesma. Parece bom. Boa viagem, Megs. Eu estarei aqui. A risada dela no final me divertiu. Eu não iria a lugar nenhum tão cedo. Ela é agradável o suficiente quando termina, mas uma verdadeira sádica quando está me tratando. 10 dias atrás, passei por uma cirurgia de substituição do joelho direito. Eu tinha ouvido histórias sobre fisioterapia pós-operatória, e não havia nada de atraente nisso, exceto saber que não duraria para sempre. Eu pensei que conseguiria suportar qualquer coisa, desde que houvesse um fim à vista. Mas, aparentemente, todo mundo que eu conheço tem uma tolerância à dor maior do que eu. Isso foi uma tortura. O objetivo principal de se submeter à fisioterapia após a cirurgia de substituição do joelho é atingir uma flexão mínima de 90 graus no joelho. Pode parecer simples, mas o processo envolve o cirurgião cortando o tecido, que então se cura reconectando as fibras e se fundindo. No entanto, surge um desafio, pois os segmentos cortados tendem a aderir às estruturas próximas. O propósito da fisioterapia é quebrar essas ligações indesejadas, permitindo que o joelho recupere a função e a flexibilidade adequadas. Considere isso enquanto me passa uma cerveja. Enquanto a terapeuta ia embora, seu nome, caso alguém esteja interessado, é Maggie. Apesar da juventude, ela é habilidosa e carece de simpatia, entendendo que a dor é frequentemente uma parte necessária da jornada de recuperação. Às vezes, eu brinco e me refiro a ela como a criança, considerando a diferença de idade entre nós. Eu tenho 57 anos e ela provavelmente está na casa dos 20 e poucos anos. Meu nome é Henry Bennett, pelo que vale, e eu opero uma pequena marcenaria para 4 pessoas. Sim, uma das minhas funcionárias é uma mulher, uma carpinteira e marceneira altamente proficiente. No entanto, sou tradicional e prefiro o termo marcenaria para 4 pessoas. Tenho pensado em expandir para a fabricação de móveis, particularmente cadeiras Windsor, então a aposentadoria não está na minha agenda. O desgaste das minhas atividades diárias eventualmente levou a problemas no joelho, culminando na necessidade de peças de reposição de fábrica. Enquanto estou sentado perto da minha janela da frente com a perna elevada e gelo no meu joelho, observo Meg dirigindo para longe. Minha atenção então se volta para Jenny Carpenter entrando em sua garagem do outro lado da rua. Os carpinteiros, ambos na faixa dos 20 e tantos anos, compartilham um sobrenome irônico, já que Chris é carpinteiro de profissão, esforçando-se para estabelecer seu próprio negócio de contratação de carpintaria. Eles são conhecidos por seu trabalho de qualidade, procurados por proprietários de imóveis para reparos e reformas, bem como por empresas de médio porte que precisam de talentos adicionais. Chris sonha em expandir sua empresa para se tornar o principal contratante para a construção de novas casas, um tópico que frequentemente discutíamos, dada minha própria experiência com o crescimento de uma empresa jovem. Enquanto isso, Jenny, uma loira atraente, trabalha para uma importante empresa de investimentos na cidade, um fato que admiro. Enquanto pondero, eles realmente formam um casal perfeito. Um BMW preto entra na garagem dela, uma visão incomum para nossa vizinhança. Ainda mais incomum é a visão de um homem bem vestido, entrando confiantemente na casa de um vizinho como se pertencesse ali. No entanto, naquele dia, testemunhei precisamente isso. Enquanto coloco o gelo no joelho, fico de olho na casa de Jenny. Depois de 30 minutos colocando o gelo, vou até a cozinha para pegar um sanduíche. Pode parecer estranho,
mas com esse andador, é um incômodo carregar um prato e uma bebida ao mesmo tempo. Então, coloco meu sanduíche em um saco de papel, sirvo minha bebida em um copo para a viagem, guardo os dois na cesta do andador e volto para minha cadeira. Enquanto me acomodo, percebo que o BMW ainda está estacionado do lado de fora. Ainda tem um pouco de gelo, então aplico a bolsa de gelo no meu joelho enquanto olho para a casa do meu vizinho do outro lado da rua. O tempo se arrasta. É uma longa hora antes que o visitante finalmente vá embora. 10 minutos depois, Jenny sai pela garagem. Tento me convencer de que deve haver uma explicação razoável para o que vi. Jenny não é do tipo que faz algo suspeito. Mas sentado aqui, entediado até a morte, não consigo me livrar do desconforto. Gostaria de ter um livro ou um quebra-cabeça para ocupar meus pensamentos. A loja ligou 2 vezes com algumas perguntas menores, provavelmente só para me manter atualizado. Sem mais nada para fazer, comecei a folhear livros sobre design de cadeiras, fazendo um brainstorming de ideias para uma nova linha de cadeiras simples e elegantes para nossa loja. No final da tarde, permaneço sentado, alternando entre elevar minha perna e fazer exercícios de flexão, depois buscar uma bolsa de gelo, tudo isso enquanto mergulho em livros sobre design de cadeiras. Enquanto lia, esbocei alguns conceitos de design, buscando algo tradicional, mais confortável. Quando a escuridão caiu, olhei para cima e notei a caminhonete de Chris entrando na garagem deles com o carro de Jenny já estacionado nas proximidades. Isso me lembrou do BMW preto e seu motorista impecavelmente vestido que parecia frequentar a área. Reunindo meus esboços e anotações, avistei Chris atravessando a rua em direção à minha casa. Abrindo a porta quando ele se aproximou, dei-lhe as boas-vindas. Lutando com meu andador, dei um passo para trás para deixá-lo entrar. Chris, o que te traz aqui? Bem, Jenny imaginou que, com você se recuperando e incapaz de se mover muito, você poderia apreciar um pouco de comida caseira. Então ela preparou uma refeição para você e me mandou entregá-la. Eu ri. Sua filha é uma joia. Enquanto caminhávamos lentamente para a cozinha, perguntei, que delícias culinárias sua adorável esposa preparou para essa alma cansada. Primeiro, você não é velha. Mas estou exausta. Apesar do meu riso, Chris foi meu primeiro visitante real do dia, descontando a enfermeira Payne, e eu apreciei a companhia. Ele colocou a comida na mesa e começou a desempacotar. Havia uma porção generosa de sopa de milho e biscoitos de presunto acompanhados de uma salada fresca. Minha nossa, tem o suficiente aqui para nós dois. Ah, não, nem pensar. Se eu ao menos mordiscar, minha esposa vai descobrir e eu vou ficar em maus lençóis. Isso é tudo para você. Eu me peguei sorrindo enquanto admitia, parece que tenho o suficiente para o jantar hoje à noite e para o almoço amanhã. Por favor, passe meus agradecimentos à sua esposa maravilhosa. Então eu acrescentei, posso pegar uma cerveja para você antes de voltar para casa? Chris retribuiu meu sorriso, reconhecendo a sinceridade da minha gratidão. Não, ela estará me esperando. Eu deveria ir. Vou tentar passar por lá amanhã à noite. Estarei aqui. Não tenho para onde ir nas próximas semanas. Com isso, acompanhei Chris até a porta, apertei sua mão e o observei desaparecer na noite. Enquanto ele voltava para casa, refleti sobre a importância de bons amigos e cônjuges atenciosos. Devo estar enganado sobre ela, pensei. Ela não pode ser assim. Naquela noite, saboreei meu jantar e senti uma sensação de realização com meus desenhos e anotações, passando a noite assistindo TV e lendo. Também passei por outro saco de gelo antes de tomar outro ibuprofeno e paracetamol, finalmente me aposentando para dormir. Terça-feira passou sem muita excitação. Comecei meu dia com um café da manhã simples de iogurte e granola, acompanhado de um copo de suco de laranja. Depois de tomar ibuprofeno e paracetamol para aliviar a dor, sentei-me na cadeira da sala com uma xícara de café. Enquanto esperava o medicamento fazer efeito, tomei meu café calmamente. Então comecei minha rotina de exercícios com minha joelheira recém-adquirida, sabendo que a dor era inevitável para o progresso. Começando com movimentos básicos como elevação de pernas e rotação de tornozelos, gradualmente progredi para flexões de joelhos reclinadas. Eventualmente,
Utilizei uma faixa elástica para facilitar a flexão do joelho, superando o desconforto a cada repetição. Quando terminei, estava respirando pesadamente, semelhante a um corredor de longa distância, o que me levou a colocar gelo no joelho para alívio. Embora o esforço físico não fosse excessivamente extenuante, ele exigiu uma disciplina considerável, especialmente ao puxar o elástico, sabendo que a dor resultante seria intensa. Pelos próximos 30 minutos, contento-me em elevar minha perna e aplicar gelo. Só no meio da manhã é que me sinto pronto para retomar meu dia, retornando ao trabalho nos desenhos que comecei ontem. Sentado perto da janela, concentro-me em minhas tarefas enquanto observo a atividade lá fora. Vizinhos vêm e vão de suas casas. Dan Williams está ocupado cortando sua grama, uma tarefa que ele leva a sério em sua aposentadoria, talvez preenchendo o vazio da pesca ou do golfe. Os Daniels fazem seu passeio habitual no fim da manhã e mais tarde Herbie Jackson sai para correr. O caminhão da UPS faz suas entregas, seguido pelo carteiro, mas ninguém parece me notar na minha janela. Enquanto trabalho e olho para fora intermitentemente, noto Herbie caminhando até a porta da frente do Perkins e entrando. Parece estranho para mim, já que Jim Perkins está viajando a negócios. Continuo assistindo, tentando me concentrar no meu trabalho, até uma hora depois, quando Herbie sai pela porta dos fundos, retorna pela entrada da garagem e volta para casa. Eu me asseguro de que provavelmente estou deixando minha imaginação correr solta, mas não consigo me livrar da sensação de que meu bairro pode estar abrigando segredos semelhantes aos de Peyton Place. É isso que acontece enquanto estou fora no trabalho todos os dias? O que exatamente estou testemunhando? Deve haver uma explicação razoável, então tento deixar de lado minhas preocupações e me concentrar em minhas tarefas. Ao cair da noite, completei meus exercícios 3 vezes, tomei meus analgésicos conforme prescrito e aproveitei o resto da sopa de milho e biscoitos de presunto de Jenny. Chris está em casa e não vi Jenny até seu horário habitual, o que me levou mais uma vez a descartar os pensamentos perturbadores que tenho tido. A manhã de quarta-feira chega e a dor da enfermeira logo se segue. Consegui tomar um café da manhã rápido e uma xícara de café antes que ela aparecesse, me preparando para os desafios que viriam. Ela foi especialmente dura comigo hoje, embora ela me garanta que meu joelho está progredindo bem e antecipa a mobilidade total. Eu brinco sobre minha falta de flexibilidade, mas ela ignora. Oferecendo seu café antes de sair, ela comenta sem rodeios: eu provei seu café. Ele poderia descascar móveis. Tento aliviar o clima com uma curiosidade histórica sobre marceneiros, mas ela continua sem se impressionar, lembrando-me de me ater aos meus exercícios e aplicação de gelo antes de me despedir até sexta-feira. Quando a enfermeira Pen vai embora, eu me recosto com uma bolsa de gelo no joelho, terminando os restos do meu café agora frio. O dia se desenrola muito parecido com o anterior. Dan cuida do seu jardim, os Daniels embarcam em seu passeio matinal, e Herbie Jackson faz outra visita a Sally Perkins. É como uma Sodoma e Gomorra dos dias modernos, eu lhe digo. Na hora do almoço, quando estou prestes a fazer um sanduíche, noto Jenny Carpenter entrando em sua garagem. Eu me inclino para trás na minha cadeira e alguns minutos depois a BMW preta chega e um homem de terno entra na casa dela. Ele fica por cerca de 90 minutos, me deixando pensando se é sensato mencionar alguma coisa para Chris, temendo que eu possa parecer tolo se estiver enganado. Eu racionalizo que eu realmente não conheço a família de Jenny. O homem pode ser irmão ou primo dela ou até mesmo parente de Chris, pelo que eu sei. O resto da quarta-feira passa sem incidentes. Chris não aparece para a cerveja que planejamos para terça-feira, mas mais tarde naquela noite de quarta-feira há uma batida na porta. A oferta de uma cerveja ainda está aberta? Claro, pegue 2 se quiser. Te encontro na sala de estar. Nós aproveitamos uma hora agradável juntos antes de Chris ter que ir para casa. Observei-o atentamente durante esse tempo e não notei nenhum sinal de infelicidade ou distração. Se havia algo incomodando, ele não demonstrou. Pensei brevemente em perguntar a ele sobre BMWs ou se ele tinha algum parente que tivesse um, mas acabei decidindo contra, pensando que não conseguiria tocar no assunto naturalmente. Então deixei a ideia de lado. Quinta-feira foi bem parecida com terça-feira.
Passei meu tempo alternando entre exercícios e gelo no joelho, depois trabalhando nos meus projetos, tomando medicamentos e repetindo o ciclo. A vida estava caindo em uma rotina de tédio e previsibilidade. Enquanto isso, Dan estava aperfeiçoando a arte de lavar seu carro, os Daniels estavam fazendo sua caminhada diária, e Herbie estava passando tempo com Sally Perkins. Aquele velho estava tendo uma semana mais agitada do que eu tive em 2 anos. Acho que devo esclarecer meu comentário anterior. Veja, minha esposa Peg faleceu há 2 anos. Ela não era apenas minha parceira, mas também minha melhor amiga. A morte dela foi um acidente trágico causado por um motorista de caminhão distraído que avançou o sinal vermelho. Enquanto me disseram que ela não sofreu, eu certamente sofri. Mantenho a fotografia dela na mesa ao lado da minha cadeira. Nossos filhos estão ocupados construindo suas próprias vidas como deveriam, mas às vezes me sinto sozinha. Eles se ofereceram para ficar comigo durante minha recuperação, mas eu lhes assegurei que conseguiria. Além disso, a enfermeira Payne estava aqui para cuidar de mim. Quando mencionei aos meus filhos que estava preparada para ficar presa em casa por algumas semanas e tinha estocado cerveja, minha filha trocou um olhar com meu filho e, antes que eu percebesse, a geladeira e o freezer estavam transbordando. Eu estava brincando. Sexta-feira chegou, e Mags estava pontual como sempre. Eu tinha café da manhã, pílulas e café prontos, então ela não perdeu tempo se arrumando. Ela começou a me atacar. Você está fazendo um bom progresso, Henry. Você deve estar fazendo seus exercícios diligentemente. Se estou progredindo tão rápido. Ai! Por que você continua me pressionando como um guarda de prisão durão? Você tem experiência com guardas de prisão? Sinceramente, eu não sabia se ria ou xingava ela às vezes. Depois da última sessão de tortura, ela voltou da cozinha com uma bolsa de gelo. Sei que o fim de semana está chegando, mas quero que você continue com seus exercícios tanto no sábado quanto no domingo. Respirei fundo e assenti. Então te vejo de novo na segunda, tudo bem? Tudo bem. Você não parece muito entusiasmado, Henry. Você é imune aos meus encantos? Isso me fez rir um pouco enquanto eu segurava uma resposta da qual me arrependeria mais tarde. Tenha um bom fim de semana, e eu vou comprar algumas fechaduras novas para a porta antes de segunda-feira. Ela riu. Semana que vem, vamos começar a usar uma bengala e tentar tirar você desse andador. Gosto do som disso, é um acordo. Essa foi a nossa versão de brincadeira, e com isso ela se foi. Sexta-feira se desenrolou como qualquer outro dia. Dan estava parando os arbustos na frente da casa, os Daniels foram dar uma volta e Herbie fez uma visita a Sally Perkins. Eu ponderei como a vida tinha caído em um padrão tão previsível quando um BMW preto entrou na garagem do carpinteiro. Devo ter perdido Jane entrando em sua garagem. Não pude deixar de me perguntar se eles tinham uma programação regular para segunda, quarta e sexta, e há quanto tempo isso estava acontecendo. Fiz um sanduíche, abri uma cerveja e observei em silêncio até o homem de terno ir embora, com Sally atrás dele 10 minutos depois. Uma tristeza profunda tomou conta de mim então. Eu realmente gostava de Sally e Chris. Eles eram atenciosos e calorosos, sempre demonstrando amor e atenção um pelo outro. O que eu testemunhei agora parecia totalmente fora do personagem dela. Quebrei a cabeça em busca de uma explicação plausível, reconhecendo que era tudo mera especulação da minha parte, mas isso me perturbou profundamente. Naquele fim de semana, realizei 2 atividades. Monitorei se o terno fazia uma aparição enquanto Chris estava em casa e comecei a elaborar planos. O terno nunca apareceu, e meus planos tomaram forma rapidamente. Eu estava consumido pela preocupação com minhas contemplações. Se você perguntasse se eu estava confiante em minhas ações, minha resposta seria, não tenho certeza. No entanto, uma coisa estava clara para mim. Confrontar Jenny com até mesmo uma pitada de acusação levaria à negação, me retratando como um velho ofensivo e me fazendo perder 2 amigos. Confrontar Chris resultaria em sua raiva explosiva em relação a mim, mais uma vez me retratando como um velho ofensivo e levando à perda de 2 amigos. Ignorar a situação tornaria difícil para mim encarar Chris, fingindo ser seu amigo enquanto escondia a dolorosa verdade dele.
A única solução viável era guiá-lo para descobrir a verdade por si mesmo e esperar que minhas suspeitas fossem infundadas. No fim de semana, dediquei meu tempo a elaborar uma lista descrevendo os requisitos para expandir a loja de acordo com meus planos. Enquanto eu fazia um brainstorming, considerei a necessidade de adquirir mesas para complementar as cadeiras. Os elementos essenciais incluíam amplo espaço aberto para manobrar grandes peças de madeira perto do maquinário e a instalação de várias tomadas de 240 volts. Além disso, eram necessárias provisões para bancadas de trabalho para facilitar o trabalho manual, como encaixes de encaixe e espiga, bem como áreas limpas designadas para tarefas de acabamento. Basicamente, concluí que dobrar o espaço atual era imperativo. Enquanto esboçava várias ideias de design, percebi que também precisava de espaço extra de armazenamento para madeira, particularmente para acomodar grandes peças de madeira de lei necessárias para mesas de artesanato, em oposição ao compensado de alta qualidade normalmente usado para armários. O projeto estava crescendo substancialmente. Domingo à noite, fui para a cama com uma sensação de apreensão, ciente de que a semana iminente provavelmente traria desafios, talvez até para mim. A manhã de segunda-feira chegou, trazendo a enfermeira Payne com ela. Familiarizada com a rotina, reconheci que o progresso estava sendo feito. Se suportar tortura significava retornar ao trabalho, então que a tortura começasse. A enfermeira Payne saiu, deixando-me para tomar meu café e equilibrar a bolsa de gelo no meu joelho mais uma vez. Tentar me concentrar no trabalho provou ser inútil. Minha mente vagou. Dan estava cortando a grama de novo, e os Daniels estavam dando uma volta. Jim Perkins havia retornado de suas viagens, mas mantinha um escritório na cidade, o que levou Herb a visitar Sally Perkins mais uma vez. Não pude deixar de refletir sobre por que os indivíduos permaneceriam casados se recorressem à infidelidade. Seria por estabilidade financeira, segurança ou meramente um hábito destrutivo? Talvez fosse uma forma distorcida de diversão, injetando excitação em vidas que de outra forma seriam mundanas. Sem dúvida, eles acreditavam que nunca enfrentariam consequências. Eu tinha respeito pela esposa de Herb e pelo marido de Sally. Eles mereciam mais. Ao meio-dia, observei Jane entrando na garagem e fechando a porta. Pouco depois, um BMW preto chegou na entrada da garagem, e eu vi o homem de terno entrar na casa do carpinteiro como se ele pertencesse ali novamente. Minha decisão estava tomada, e eu sabia o que tinha que fazer. Uma hora depois, o homem de terno partiu, seguido por Jane logo depois. Isso me doeu profundamente. A tarde de segunda e terça passaram sem incidentes enquanto eu me mantinha ocupado, atendendo ligações ocasionais da loja e monitorando os vizinhos. Nada parecia mudar. Na quarta-feira de manhã, testemunhei Chris indo para o trabalho. Mal chegou e me examinou minuciosamente, depois disso sentei com meu gelo e café, observando sua partida. Era a hora. Peguei meu telefone e disquei o número de Chris. Chris Carpenter falando. Chris, aqui é Henry Bennett. Como vai? Ei, Henry, estou bem. E aí? Seu tom casual contrastava fortemente com meu tumulto interior. Se minhas suspeitas estivessem corretas, não havia nada de agradável nisso. Eu estava pensando, que tal almoçarmos juntos? Eu te pago um sanduíche e uma cerveja. Eu quase conseguia ouvir o sorriso dele. Bem, essa é uma oferta que não posso recusar. E enquanto você está aqui, quero trocar algumas ideias com você sobre expandir minha loja. Depois de uma pausa, Chris respondeu. Claro, eu poderia passar por lá hoje à noite e podemos fazer um brainstorming. Então chegou o momento da verdade. Na verdade, meus filhos estão vindo hoje à noite e eu já tenho tudo resolvido para eles. Eu esperava que você pudesse aparecer por volta das 11h30 ou meio-dia hoje. Eu odiava enganá-lo assim. Claro, por que não? Uma mudança de ritmo parece bom. Ok, vou almoçar aí e podemos conversar sobre a loja. Ótimo, até mais. Eu me senti péssimo. Havia várias maneiras de toda essa situação dar errado. Começando com Chris ligando para sua esposa Jenny e o terno não se encontrando hoje, levando Jenny a avistar o carro de Chris na minha garagem e assim por diante.
Eu tinha quase certeza de que poderia fingir ignorância de qualquer maneira, mas isso não me torna um covarde? Infelizmente, Jenny e o terno eram tão previsíveis quanto todos os meus outros vizinhos. Chris chegou por volta das 11h45 e se juntou a mim na sala de estar. Eu tinha todas as minhas anotações e esboços dispostos, e depois que Chris foi buscar uma cerveja para cada um de nós na geladeira, nos acomodamos com sanduíches, batatas fritas e um copo gelado. Só iria piorar a partir daí. Sentamos à mesa perto da minha janela da frente, passando pela minha lista de necessidades. Apresentei a ele um esboço da minha loja atual e comecei a mostrar designs que refletiam minhas ideias. Às 12h05, Jenny chegou em casa e estacionou na garagem. Chris olhou rapidamente para fora com uma mistura de confusão e felicidade antes de continuarmos nossa conversa. Estávamos profundamente envolvidos no planejamento quando, às 12h10, um BMW preto entrou na garagem de Chris. Chris parou no meio da frase quando um homem de terno saiu do carro e entrou confiante na casa de Chris como se pertencesse ali. Observei Chris silenciosamente, esperando enquanto ele lutava para se concentrar em nossa discussão em meio à sua distração. Após cerca de 10 minutos de tentativas inúteis, Chris se desculpou abruptamente sem explicação. Ele se levantou, saiu pela porta da frente e atravessou a rua até sua própria casa. Foi estranho. Eu poderia jurar que testemunhei um homem entrando em sua própria casa como se ele não residisse mais ali. Eu ponderei se Chris logo se tornaria meu antigo vizinho. Minha janela estava aberta e logo depois disso ouvi caos. Houve gritos, gritos. Isso foi acompanhado pelo som de móveis sendo jogados ao redor. O vidro quebrou e ouvi pancadas pesadas, como me pareceu, de cadeiras contra a parede. Pouco depois, o homem saiu correndo meio vestido, pulou no carro e saiu em disparada. Houve um silêncio. O tempo passou e quando comecei a me preocupar que Chris pudesse ter machucado sua esposa, ele voltou para sua casa e então atravessou a rua e entrou na minha casa. Ele se jogou no sofá com um olhar ausente, sem dizer nada. Decidi que deveria esperar que ele falasse. No final, ele disse, ela dormiu com ele na nossa cama. Você acredita nisso? Jenny? De todas as pessoas? Eu me levantei e entreguei a ele o resto da cerveja. Aqui, termine isso e eu vou pegar outra para você. Ele engoliu tudo de uma vez. Decidindo que ele precisava conversar, perguntei, você os viu? Ele apenas assentiu. Tem certeza de que foi consensual? Ele respondeu, estupefato, eu a ouvi. Ela estava disposta a participar apesar de todas as minhas observações e planejamento. Eu não sabia o que fazer a seguir, então levei uma segunda cerveja para ele e me recostei na cadeira, pronto para ouvir. Finalmente, ele falou novamente. Nenhum marido deveria ser testemunha do que eu vi. Eu não desejaria tal visão a ninguém. Minha esposa estava com ele. Ela gostou, então ele olhou para mim e acrescentou, quando ele saiu de cima dela, eu o vi. Não há nada de especial nele. Eu esperava uma conversa tranquila e estava preparado para deixar meu amigo falar o que pensava livremente. Depois de um silêncio prolongado, abordei o assunto delicadamente. Ouvi uma comoção antes, como vidro quebrando e móveis sendo jogados. Você não fez nada de que possa se arrepender, fez? Não, ele respondeu. Então, depois de uma pausa momentânea, ele acrescentou, bem, a menos que você considere casar com aquela mulher infiel em primeiro lugar naquela época. Notei o carro de Jenny saindo lentamente da garagem. Ele pareceu hesitar antes de finalmente ir embora. Acho que Jenny acabou de sair, eu comentei. Sim. Eu disse a ela para sair, Chris respondeu, suas mãos tremendo e sua pele pálida. Eu sabia que o que eu tinha a dizer em seguida não seria fácil de ouvir, mas era necessário. Você precisa de um tempo para processar o que aconteceu. Pode não ser o fim de tudo. Não estou dizendo que será simples, mas acredito que ela se importa com você. Talvez vocês dois possam resolver as coisas quando tiverem um tempo para pensar. Sua resposta não foi reconfortante, e então cometi um erro grave. Pensando que a miséria compartilhada poderia oferecer consolo, deixei escapar, você não está sozinho.
Herbie Jackson está passando todos os dias na casa de Sally Perkins enquanto o marido dela está no trabalho. Chris expressou sua frustração com um aceno de cabeça e murmurou algo baixinho. Então ele se virou para mim. Você sabia, não sabia? Foi por isso que me convidou hoje. Qual é o problema? Aquele idiota aparece aqui como um relógio. Tentei ficar neutro, mas Chris persistiu. Bem, relutantemente respondi, parece ser segundas, quartas e sextas, pelo que pude perceber. Há quanto tempo isso vem acontecendo? A raiva de Chris era palpável. Desde a semana passada e continuando nesta semana. Não tenho certeza de há quanto tempo isso vem acontecendo. Momentaneamente mudei minha preocupação de Jenny para mim. Chris parecia derrotado, seus olhos cheios de raiva. Não pude deixar de pensar, essa é a consequência quando um cônjuge trai seu parceiro. Isso tira sua dignidade, deixando apenas raiva em seu rastro. Por um tempo, a raiva de Chris pareceu diminuir enquanto meu amigo enterrava o rosto nas mãos, tomado pelas lágrimas. Fiquei cheio de arrependimento e mais uma vez questionei se deveria ter ignorado a situação e deixado os eventos se desenrolarem naturalmente. Mas aqueles idiotas estacionaram o carro dele bem na frente da casa, onde todos podiam ver o que eles esperavam. Herbie pelo menos tenta ser um pouco discreto, embora eu não o admire mais por isso. Depois disso, houve uma longa hora, quase silenciosa, enquanto Chris bebia sua segunda e terceira cerveja. Tentei tranquilizá-lo de que o que quer que ele escolhesse fazer era justificado, enquanto lembrava de que ela o amava, mesmo que não parecesse no momento. Não tenho certeza de quanto disso ele absorveu. Quando seu telefone tocou, Chris informou ao seu escritório que não estaria lá naquele dia. Eventualmente, decidiu ir para casa depois que lhe ofereci para ficar o tempo que precisasse. Ele apenas balançou a cabeça dizendo, tenho que enfrentar isso, mais cedo ou mais tarde. É melhor ser mais cedo. Ele deixou o carro na minha garagem e voltou para casa, um homem destruído. Uma hora depois, ele voltou e eu lhe servi outra cerveja. Ele mencionou, eu arrumei a maior parte da bagunça. Provavelmente ainda tem um pedaço daquele espelho quebrado no carpete. Quando perguntei sobre o espelho quebrado, ele sorriu. O cara se esquivou. A cadeira errou e atingiu o espelho. Numa tentativa fraca de empatia, comentei, estou surpreso que ele conseguiu sair ileso. Sim, eu me arrependo disso. Provavelmente para melhor. Você não quer acabar atrás das grades por causa daquele idiota. Ele simplesmente deu de ombros e balançou a cabeça, incerto. Continuamos a beber até tarde da noite. Tentei ficar sóbrio reaquecendo um pouco de carne assada que sobrou enquanto Jenny não voltou para casa naquela noite. Então, muito depois de escurecer, Chris fez a viagem solitária de volta para sua própria casa. Na quinta-feira de manhã, o carro de Chris permaneceu estacionado na minha garagem, o que me levou a ligar para sua casa após um intervalo apropriado, esperando que ele estivesse acordado e sóbrio. Inicialmente não houve resposta, mas meia hora depois, ele atendeu explicando que tinha tomado banho mais cedo. Perguntei, você gostaria de tomar café da manhã? Eu posso cozinhar ou podemos sair? Ele sugeriu dirigir, ao que perguntei, você está bem para dirigir? Ele riu tristemente, respondendo, sim, estou bem. Estarei aí em 10, fiel à sua palavra. Ele chegou à minha porta em 10 minutos. Optamos por um restaurante na cidade, onde senti que era meu papel ouvir se ele quisesse conversar. Considerando a presença de outros, mantivemos nossas conversas contidas. Jenny havia ligado na noite anterior chorando, tentando se desculpar. Chris conseguiu manter a compostura, expressando sua relutância em encontrá-la ainda. Ela mencionou que ficaria na casa da irmã até que ele estivesse pronto. Depois disso, não ouvi muito sobre as dificuldades deles. Chris nos visitava uma ou duas vezes por semana e tomávamos algumas cervejas enquanto ele fazia perguntas abstratas e introspectivas sobre casamento. Ficou evidente que as coisas não estavam indo bem. Isso foi confirmado quando uma placa de "à venda" apareceu no jardim da frente. Chris me informou que eles estavam se divorciando, expressando gratidão por não terem filhos. A declaração mais reveladora que ele já fez sobre a situação foi quando mencionou que Jenny confessou durante a terapia que ela era habilidosa em compartimentar sua vida, afirmando que seu caso não tinha nenhuma relação com o casamento deles.
Chris simplesmente balançou a cabeça, murmurando maldito psicopata, e isso concluiu nossa conversa. No entanto, ele descobriu que o caso persistiu por mais tempo do que ele poderia perdoar. Testemunhar o fim do casamento deles foi desanimador e eu sempre me perguntei se eu deveria ter ignorado a situação, esperando que Jenny caísse em si e Chris continuasse inconsciente. No entanto, eu sempre me peguei pensando em como eu me sentiria se estivesse no lugar de Chris e cada vez eu concluía que desprezaria o amigo que escondeu tal segredo de mim. Eventualmente, Jenny e Chris se separaram por meio do divórcio. Levou anos para Chris confiar em outra mulher, mas quando ele o fez, pareceu que ele escolheu sabiamente. Ele conheceu uma viúva de sua idade com filhos pequenos que entendia a importância da fidelidade. Chris sempre desejou filhos e abraçou a paternidade sem esforço. Nossa amizade perdurou e ele até construiu uma extensão na minha loja. Quanto a mim, nunca mais me casei. Mencionei antes que minha esposa faleceu 2 anos antes da minha cirurgia no joelho. Ela personificava tudo o que eu desejava em uma parceira e sua ausência ainda é profundamente sentida. Decidi que um casamento era suficiente e evitei tentar o destino depois disso. No entanto, mantenho alguns relacionamentos casuais com mulheres que não nutrem expectativas de compromisso, já passaram da idade de ter filhos e ainda gostam de companhia ocasional com um homem. A menopausa tem suas vantagens. Com um trabalho gratificante, filhos maravilhosos e companhia quando desejado, acho a vida bastante satisfatória. No entanto, a vida deu uma guinada para Herbert Jackson. Foi aproximadamente 2 semanas depois que Chris pegou sua esposa com aquele homem de terno. Eu estava sentado perto da minha janela da frente, me recuperando constantemente com a ajuda de uma bengala, alternando entre meu escritório e minha casa. Embora eu ainda não estivesse preparado para o trabalho em tempo integral no chão de fábrica, eu estava gradualmente fazendo progresso. Absorto em revisar desenhos para projetos de reforma de cozinha e preparar orçamentos, de repente ouvi os sons inconfundíveis de vidro quebrando e móveis batendo contra as paredes. Olhando para a residência Perkins, testemunhei um Herb Jackson assustado saindo de sua casa, sem roupa, segurando suas calças, perseguido de perto por Jim Perkins empunhando um taco de beisebol. Pensei comigo mesmo, peguei outro. Jim parecia muito determinado e eu estimei que as chances de Herb chegar em casa não eram maiores que 50-50. Nunca descobri quem informou Jim Perkins, mas tenho um palpite de que pode ter sido um carpinteiro descontente da vizinhança. Uma semana depois, eu estava de volta ao chão da fábrica, ficando até tarde e me sentindo grato por não estar mais preso na minha janela da frente, observando os dramas do meu vizinho no meu próprio lugar de patente pessoal.